Olá, bom dia. Essa é a aula de número 6 do curso de História da Igreja Brasileira do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Nesta unidade, nós vamos trabalhar sobre a transferência da família real portuguesa para o Brasil, os tratados com a Inglaterra e a regência do padre Diogo Antônio Feijó. Então vamos lá. Em 1707, o arcebispo brasileiro aprovou as constituições primeiras do arcebispado da Bahia. Elas foram elaboradas por bispos em uma reunião em Salvador, dando mais autonomia à hierarquia da igreja. As constituições, elas uniformizam o culto católico no Brasil, a educação, a formação do clero e a atividade missionária. Todavia, elas não impedem o desenvolvimento da crise dos jesuítas com a coroa portuguesa, que vai se agravando, e esses conflitos dos jesuítas estavam em torno da escravização de índios e vão desembocar no fechamento da Companhia de Jesus pelo Marquês de Pombal em 1759 e a expulsão dos jesuítas no Brasil. Vamos recordar um pouco sobre o padroado. Vocês se lembram que o padroado foi uma concessão feita pela Igreja Católica a determinados governantes civis, oferecendo-lhes um certo controle sobre a Igreja em seus respectivos territórios, como reconhecimento por serviços prestados à causa católica e um incentivo a futuras ações em benefício da Igreja. A coroa portuguesa se comprometia a fornecer os navios para o transporte dos religiosos, financiar o empreendimento missionário católico, construir igrejas e outros edifícios eclesiásticos e pagar o salário dos sacerdotes. Em contrapartida, poderia nomear, transferir e revogar bispados, recolher os dízimos dos fiéis, aprovar os documentos eclesiásticos e interferir em quase todas as áreas da vida da igreja. Nós observamos, especialmente na história do Brasil, nem sempre a coroa portuguesa cumpriu suas obrigações, mas foi zelosa no uso de suas prerrogativas. E Dom Pedro II, ele será o governante brasileiro que fará o uso mais eficaz desse expediente. Havia também o recurso, que era o direito de recurso à coroa em casos de disciplina eclesiástica, e o beneplácito ou placet, que era o direito de censura de todas as bulas, cartas e outros documentos eclesiásticos antes de sua publicação no Império Brasileiro. Esse é o pano de fundo em que estava a Igreja Católica Brasileira no período em que Napoleão Bonaparte assume a liderança política na Europa continental. Para entendermos melhor o processo de independência do Brasil e a liberdade religiosa aqui no nosso país, é de fundamental importância relacioná-la com o estabelecimento da era napoleônica, 1799 a 1815, no início do século XIX, final do século XVIII e início do século XIX. Durante esse período, que encerra as turbulências vividas durante a Revolução Francesa, Napoleão transformou-se em chefe supremo da nação francesa, e Napoleão tinha como grande meta industrializar a economia francesa através de um agressivo plano que combinava pesados investimentos estatais e uma política internacional agressiva. Ele sonhava em fazer de Paris a capital da Europa, e por isso ele tratou de melhorar toda a infraestrutura da cidade, da cidade parisiense, e elevar Paris a uma condição de uma cidade bela e agradável de se viver, porque até então Paris era uma cidade muito desorganizada. E para isso ele começa o seu projeto de invasões, e o seu pior inimigo, o seu pior adversário, certamente
é a Inglaterra. Naquela época, a maior potência industrial era a Inglaterra. Com isso, Napoleão procurou retaliar o monopólio mercadológico britânico, nem que para isso tivesse que ameaçar a soberania das demais nações europeias. Em 1806, o governo napoleônico impôs o bloqueio continental à Europa. Segundo esse decreto, a França exigiu que nenhuma nação europeia tivesse relações comerciais com a Inglaterra. Dessa maneira, o governo napoleônico ampliou seus mercados consumidores e, ao mesmo tempo, desestabilizou sua maior rival política, militar e econômica. O príncipe regente de Portugal, Dom João VI, não acatou a ordem francesa de imediato. Isso porque, ao longo do século XVIII, a economia portuguesa assinou uma série de tratados econômicos que aprofundou demasiadamente a dependência de Portugal para com a Inglaterra. Em resposta à intransigência portuguesa, Napoleão ameaçou invadir o território português. Pressionado por Napoleão, o governo português acabou aceitando um plano da Inglaterra para contornar essa situação. Os ingleses ofereceram escolta para que a família real portuguesa se deslocasse até o Brasil e garantiu que utilizaria de suas forças militares para expulsar as tropas napoleônicas do solo português. Em troca desses favores, Dom João VI deveria transferir a capital portuguesa para o Rio de Janeiro e estabelecer um conjunto de tratados que abrissem os portos brasileiros às nações do mundo e oferecessem taxas alfandegárias menores aos produtos ingleses. Não tendo melhores alternativas, em 27 de novembro de 1807, cerca de 15 mil súditos da coroa portuguesa saíram às pressas rumo ao Brasil. Dessa maneira, entre os anos de 1808 e 1821, o Brasil se tornou o centro administrativo do governo português. Além de ter sido um peculiar acontecimento na história política portuguesa, a chegada de Dom João VI e os seus cortesãos ao Brasil iniciou um conjunto de ações que enfraqueceram o pacto colonial. A família real desembarcou em Salvador, na Bahia, no dia 24 de janeiro de 1808. Nesse dia foi assinada a Carta Régia, que decretava a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. A esquadra partiu de Salvador rumo ao Rio de Janeiro, onde chegou no dia 8 de março de 1808, desembarcando no cais do Largo do Paço, atual Praça 15 de Novembro. Os membros da família real foram alojados em 3 prédios no centro da cidade, entre eles o Paço do Vice-Rei Marcos de Noronha e Brito, Conde dos Arcos, e o Convento das Carmelitas. Os demais agregados espalharam-se pela cidade em residências confiscadas à população, assinaladas com as iniciais PR, que significava Príncipe Regente, e mais tarde deu origem ao trocadilho popular carioca Punha-se na Rua ou Prédio Roubado. A família real, a vinda da família real para o Brasil pôs fim ao pacto colonial, como já disse, que pode ser definido como um conjunto de regras, leis e normas que as metrópoles impunham às suas colônias durante o período colonial. Essas leis tinham como objetivo principal fazer com que as colônias só comprassem e vendessem produtos de sua metrópole. Através desse exclusivismo econômico, as metrópoles europeias garantiam seus lucros no comércio bilateral, pois compravam matérias-primas baratas e vendiam produtos manufaturados a preços elevados. Então, com a vinda da família real para o Brasil, alguns tratados foram assinados entre Portugal e a Inglaterra. Assim que a família real chegou ao Brasil,
ela promoveu a abertura dos portos às nações amigas, a chamada Carta Régia de 1808, e Dom João VI assinou o primeiro decreto beneficiando a Inglaterra. Instituiu na Carta Régia a abertura dos portos às nações amigas, pondo fim ao antigo pacto colonial, como já foi dito, e com esse decreto, que se torna permanente 2 anos depois, a Inglaterra poderia comprar e vender diretamente do Brasil. O contrabando diminuiu drasticamente e houve aumento dos produtos ingleses no país. Entre as mudanças que ocorreram com a vinda da família real para o Brasil, nós podemos destacar a abertura dos portos às nações amigas em 1808, a criação da imprensa régia e a autorização para o funcionamento de tipografias e a publicação de jornais em 1808, a fundação do primeiro Banco do Brasil em 1808, aqui está o prédio em que ele funcionava, a declaração de guerra à França e a ocupação da Guiana Francesa em 1809, criação da Academia Real Militar em 1810, a abertura de algumas escolas, entre as quais 2 de medicina, uma na Bahia e outra no Rio de Janeiro, a instalação de uma fábrica de pólvora e de indústrias de ferro em Minas Gerais e em São Paulo, a elevação do Estado do Brasil à condição de reino unido a Portugal e Algarves, a vinda da missão artística francesa em 1816 e a fundação da Academia de Belas Artes, mudança de denominação das unidades territoriais que deixaram de se chamar capitanias e passaram a denominar-se de províncias em 1821, os atuais estados brasileiros, e a criação da Biblioteca Real em 1810, do Jardim Botânico em 1811 e do Museu Real em 1818, que mais tarde se tornou o Museu Nacional. A vinda da família real para o Brasil teve como consequência na Europa o fracasso de Napoleão em tentar controlar inteiramente a Península Ibérica e a Revolução de 1820 em Portugal, exigindo o retorno da família real portuguesa, as chamadas Cortes, que exigiram o retorno da família real para Portugal em 1821. No Brasil aconteceu a Revolução Pernambucana de 1817, demonstrando a insatisfação do Nordeste com o pagamento de pesados impostos a fim de manter o luxo da família real no Brasil e a independência do Brasil de Portugal em 1822, no dia 7 de setembro. Um segundo tratado que nos chama a atenção é o chamado Tratado de Aliança e Amizade, assinado em 1810. Então foram assinados os tratados de aliança e amizade entre os dois países em 1810. Esses tratados acabaram deixando claras as vantagens inglesas, mexendo com os interesses lusitanos aqui no nosso país. Também foi determinado que qualquer inglês incriminado no Brasil só poderia ser julgado na presença de uma autoridade britânica e tendo como base as leis da Inglaterra, não as leis de Portugal. O camarada fazia um crime aqui no Brasil e só podia ser julgado com as leis da Inglaterra. Uma vítima desse acordo foi o Barão de Mauá, no período do Segundo Reinado. Já caso ocorresse de um português ser incriminado na Inglaterra, ele teria de ser julgado de acordo com as leis de lá e não de Portugal. Também houve comprometimento para o fim gradativo do tráfico negreiro, que só foi encerrado de fato em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, ela não acaba com a escravidão no Brasil, ela põe fim à autorização do tráfico. A partir de 1850, o tráfico negreiro ele passa a ser ilegal aqui no Brasil. Ele continua acontecendo, os governantes fazem muita vista grossa, mas ele passou a ser tratado como ilegal. Portanto, para o Brasil, esse acordo estabeleceu o acesso de novas mercadorias. Acabou com o pacto colonial, que era prejudicial aos comerciantes brasileiros, e diminuiu o custo de vida para nós aqui no nosso país.
Para os portugueses, era o fim de grandes lucros, ao contrário dos ingleses, que teriam lucro e autonomia grandes aqui no Brasil. No tratado estabelecia que os dois reinos, Portugal e Inglaterra, seriam fiéis aliados nos planos político e militar. A Inglaterra renovaria seus direitos sobre a Ilha da Madeira. Os ingleses que viviam no Brasil teriam ampliada sua liberdade religiosa, e isso é interessante para nós. A Inglaterra teria o direito de cortar madeiras e construir navios, bem como de manter uma esquadra de guerra no litoral brasileiro. Os ingleses pagariam tarifas alfandegárias preferenciais, menores que as inglesas, menores que as portuguesas, na verdade. A Inglaterra passou a distribuir na Europa os produtos brasileiros. Cedendo à pressão dos ingleses, a coroa portuguesa comprometia-se a extinguir gradativamente o trabalho escravo no Brasil, de acordo com o artigo 10 desse tratado. O outro tratado é o Tratado de Comércio e Navegação, assinado também em 1810, no dia 19 de fevereiro. Foi um acordo assinado entre Portugal e a Grã-Bretanha com a finalidade de conservar e estreitar as relações de aliança entre as duas monarquias. O tratado era ilimitado. Sua duração e as suas obrigações e condições eram perpétuas e imutáveis. Havia, entretanto, a possibilidade de revisão após 15 anos. Essa ressalva excluía alterações por motivo de mudança de sede da monarquia para Portugal. O Tratado de 1810 estabelecia a taxa de 15% para os comerciantes portugueses sobre as mercadorias inglesas, mantinha os 16% sobre as mercadorias portuguesas e 24% sobre as mercadorias de outras origens. Os ingleses dominaram o mercado brasileiro, foi a consequência lógica. Os direitos preferenciais dados pelo tratado no Brasil eram estendidos para os portos portugueses na Europa, Ásia e África. No artigo 12 do Tratado de Comércio, Portugal permitia a construção de igrejas não católicas, assegurando liberdade de culto, desde que as igrejas não possuíssem forma externa de templos, nem campanários ou sinos, e que não se manifestassem contra a religião católica. Foi assegurado também o direito aos ingleses de terem seus próprios cemitérios. Foi assim que, em 1816, a primeira capela anglicana foi construída aqui no Brasil. Aqui no PowerPoint nós temos uma cópia da Carta Régia, que abriu os portos brasileiros em 1808. Então observe que esse artigo ele permite a construção de igrejas, mas elas não podem ter aparência exterior de igreja. Não pode ter cruz, não pode ter sino, não pode ter campanário, e aqueles que forem protestantes aqui no Brasil, eles não podem de forma nenhuma falarem contra o catolicismo, sob pena de expulsão imediata do país. Um outro elemento interessante sobre a liberdade religiosa nesse período é a Constituição de 1824. O Brasil se tornou independente de Portugal em 7 de setembro de 1822, a história todos nós já conhecemos. O estabelecimento da Constituição do Império em 1824, outorgada pelo próprio Dom Pedro I, traria um quadro dúbio ao cenário religioso brasileiro. Havia a manutenção do catolicismo enquanto religião oficial, isso estava assegurado, porém a Carta Magna findaria por fixar certas concessões que posteriormente dariam margem para o surgimento e estabelecimento de outras crenças. O artigo 5º da Constituição, ele dizia o seguinte, está citado como escrito no original: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas,
sem forma alguma exterior de tempo. Então, a Constituição de 1824, ela simplesmente repete o acordo com a Inglaterra de 1810. E, então, para findar essa gravação da nossa aula, deixa eu terminar falando sobre a regência una do padre Diogo Antônio Feijó. Em 1834, Dom Pedro I retorna para Portugal a fim de assumir a coroa lá. E ele deixa Dom Pedro II, que ainda é menor, para o país ser governado. Cria-se então primeiro uma regência trina e depois algumas regências una. A regência que nos chama a atenção é a regência do padre Diogo Antônio Feijó, exatamente porque ele era padre e porque ele tinha uma postura mais aberta para com o protestantismo. A regência una do padre Diogo Antônio Feijó foi marcada principalmente pela eclosão de rebeliões provinciais que colocaram em perigo a integridade do território nacional. Com o Ato Adicional de 1834, a organização do Estado Imperial durante a menoridade de Pedro de Alcântara, o Pedro II, passaria a ser administrada por uma regência una, cujas eleições ocorreriam a cada 4 anos. O primeiro regente foi o padre Diogo Antônio Feijó. A sua regência ele nasceu em 1784 e morreu em 1843. Começou sua carreira política na década de 1820, sendo deputado de São Paulo em 1826, ministro da Justiça no governo de Dom Pedro I, em 1831, senador do Rio em 1833 e finalmente regente do Brasil de 1835 a 1837, ganhando notoriedade com a criação da Guarda Nacional durante a regência trina em 1832. Feijó criou polêmica ainda ao defender o fim do celibato do clero como forma de regenerar a conduta dos padres que viviam em concubinato. Feijó provocou a ira da aristocracia agrária ao manifestar-se publicamente em apoio ao fim da escravidão. Dizia ser uma vergonhosa contradição com os princípios liberais que professamos conservar homens escravos. Chegou a enviar uma missão a Londres para tratar com o governo inglês medidas de repressão ao tráfico negreiro aqui no Brasil. No aspecto político, sua regência ficou marcada pela autonomia conseguida pelas províncias. Também foi sob sua administração que os dois principais grupos políticos do período imperial se formaram: os progressistas, que eram um grupo moderado, defensor de alguns preceitos liberais, sendo formado em sua maioria pelos grupos sociais intermediários urbanos, clérigos e proprietários do sudeste e sul do país. Eram ainda adeptos da autonomia das províncias, dando menor poder ao governo central. Durante o segundo reinado, dariam origem ao Partido Liberal. E os regressistas caracterizavam-se pelo conservadorismo, defendendo o fim do Ato Adicional de 1834 e o combate à descentralização política. Suas fileiras eram engrossadas por grandes proprietários rurais, principalmente do norte, comerciantes, magistrados e burocratas do Estado. No reinado de Dom Pedro II, esse grupo formará o Partido Conservador. Então, no Brasil, do segundo reinado, nós teremos o Partido Liberal e o Partido Conservador. Outro fato que marcou a regência de Feijó foi a eclosão de diversas rebeliões provinciais. A Revolta Farroupilha, 1835, e durou até 1845, no Rio Grande do Sul. A Balaiada, de 1838 a 41, no Maranhão. A Cabanagem, 1835 a 1840, no Pará. A Revolta dos Malês, que eram escravos de maioria islâmica, ela só foi uma noite, da noite do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835, em Salvador. E a Revolta Sabinada,
de 1837 e 38 na Bahia. Essas rebeliões colocaram em perigo a integridade territorial do Estado brasileiro e foram reprimidas. Ah, em algumas delas, o Duque de Caxias, ainda não tão famoso, porque a Guerra do Paraguai não havia acontecido, já estava em ação no recém-criado Exército Brasileiro. Esse último aspecto foi determinante para o desgaste de Feijó, e como o padre não conseguiu sufocar as rebeliões, seu mandato passou a sofrer severas críticas. Pressionado e com problemas de saúde, renunciou ao cargo em 1837, 2 anos antes do término previsto pela sua eleição. Uma nova eleição foi convocada e Araújo Lima foi eleito para a segunda regência una, garantindo a volta dos conservadores ao poder. Segundo Emile Leonardi, a regência de Feijó se encaixa dentro do espírito jansenista que reinava no clero brasileiro daquele período. O jansenismo é uma doutrina religiosa católica inspirada nas ideias de um bispo de Ypres, na França, chamado Cornelius Otto Jansenius. O jansenismo tinha um caráter dogmático, moral e disciplinar que assumiu também contornos políticos e se desenvolveu principalmente na França e na Bélgica nos séculos 17 e 18. Suas teorias foram consideradas controversas em 16 de outubro de 1656, através da bula papal Ad Sacram, subscrita pelo Papa Alexandre VII. O jansenismo defendia uma interpretação dos ensinos de Agostinho de Hipona sobre a predestinação que era contrária aos conceitos de Tomás de Aquino, vindos do aristotelismo e do livre-arbítrio, aproximando algumas ideias católicas do protestantismo, especialmente do protestantismo calvinista. O jansenismo brasileiro, ainda segundo Emile Leonardi, tinha 3 características importantes para facilitar posteriormente a entrada do protestantismo no Brasil. Havia a fomentação de uma piedade austera, o culto das sagradas escrituras com o maior uso delas nas missas e a independência da Igreja Católica Brasileira em relação a Roma. Afastava-se do espírito da contra-reforma, abraçando mais um espírito de contra-revolução, que estava modelando o catolicismo europeu nesse período, logo depois da Revolução Francesa, ali na França. Então, essa aula de hoje nos mostra em que pé estava o contexto brasileiro, católico e político, que foi o contexto dentro do qual o protestantismo foi inserido. Mas isso é tema para as próximas aulas. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos colocando perguntas de recapitulação no nosso EAD, você pode acessar e respondê-las, e qualquer dúvida nos nossos encontros virtuais poderão ser sanadas. Deus abençoe a todos, boa aula.